Tá dando para entender aí, pessoal? Então a gente tem esses dois pontos aqui, ó. Sim. Beleza. O índio, ele se chama índio porque os europeus chegaram na América e pensaram que estava chegando nas Índias, chamaram os nativos de índios, e existem essas duas teorias de povoamento da América, a teoria do Estreito de Bering e a teoria das pequenas embarcações. E agora a gente vai falar aqui um pouco sobre os povos nativos da América, os povos nativos, os povos ameríndios, né, que foram dominados, que foram colonizados pelos espanhóis. Na América do Sul, houveram dois países que colonizaram, né, o território, que foram os espanhóis e os portugueses. Houveram outros países também, os holandeses fizeram comércio, né, conseguiram colonizar é, parte aqui do Brasil, né, durante o período da cana-de-açúcar. Os franceses também fizeram muitos lucros com o comércio do pau-brasil aqui, ó, durante o ciclo do pau-brasil, ok? Mas vamos falar aqui especificamente dos povos que foram dominados e colonizados pelos espanhóis, que são os incas, os astecas e os maias, ok? As civilizações incas, asteca e maia foram as mais desenvolvidas das Américas, do ponto de vista material. Ou seja, toda a produção da cultura material dessas três grupos aqui, ó, desses três grupos de nativos, os incas, os astecas e os maias, eles se sobrepõem, eles se destacam a todos os outros povos ameríndios. Também são chamadas de pré-colombianas, pois se desenvolveram antes da chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492. Ok? Como eles já existiam aqui, ó, já tinham uma sociedade organizada antes da chegada de Cristóvão Colombo, esses grupos aqui são chamados de povos pré-colombianos. Habitaram em territórios diferentes e, portanto, nunca conviveram. Sua herança é visível até hoje nos países da América Central e América do Sul. Ok? Vamos começar aqui falando dos Incas, pessoal. Os Incas, eles viveram aqui nessa região, tá vendo aí o mapa da América do Sul? Nessa região aqui mais escura, da Cordilheira dos Andes, né? Nessa parte aqui do litoral, do litoral oeste da América do Sul, ok? Aqui seria o território, destacado aqui o território dos Incas. A civilização Inca ocupava o território que hoje corresponde ao Peru, à Colômbia, ao Equador, ao oeste da Bolívia, ao norte do Chile e ao noroeste da Argentina, ok? A capital do Império Inca era a cidade de Cusco. A gente tem aqui em vermelho destacado a capital do Império Inca, a cidade de Cusco, ok? Peraí só um minutinho, pessoal, deixa eu fechar o negócio aqui. Ok, voltando aqui. Calcula-se que o Império Inca tenha reunido 8 milhões de pessoas e durado aproximadamente de 1450 a 1519. Então, pessoal, foi um império que durou 69 anos. Então, em termos, assim, se a gente for falar num período de impérios, né, existem grandes impérios que duraram muito mais tempo. O Império Inca, ele durou, no seu auge, 69 anos. Então, foi um período muito curto, né? Mas, ainda assim, eles conseguiram dominar uma grande faixa territorial, né? Praticamente do norte ao sul da América do Sul, da América Latina. Avançando aqui, a sociedade Inca. A sociedade Inca era fortemente hierarquizada e dividida entre o Sapa Inca e seus parentes, a nobreza, dirigentes e militares, os camponeses e os escravizados. O Inca, palavra que significa chefe, era considerado filho do deus Sol e, por isso, era venerado como uma divindade. Sob sua autoridade estavam centenas de tribos que deviam lhe servir através do trabalho obrigatório, do pagamento de tributos e do serviço militar. Ok?
O que isso quer dizer então aqui, pessoal? Primeiro, fala que a sociedade Inca ela é dividida em grupos onde não há transição de uma classe social para outra, né? É uma sociedade estratificada, ou seja, se você é filho de camponês, você será camponês. Se você vem de uma família de funcionários públicos, provavelmente você também será funcionário público, ok? E a ordem hierárquica da sociedade seria essa. Acima de todos e com todo o poder na mão teria o imperador Inca. Abaixo deles a gente teria os sacerdotes, depois os chefes militares, depois os artesãos, que vão ter um papel muito importante aqui na sociedade Inca. Os artesãos eles vão produzir tanto os produtos que eram usados, né, no cotidiano, os vasos, né, as roupas, quanto as armas e as armaduras dos Incas. Porque apesar dos Incas não terem o domínio do metal, os Incas eles dominavam um vidro vulcânico chamado obsidiana, que era muito cortante, que era muito resistente, e eles faziam armas com outros materiais, né? Com essa obsidiana, que era muito cortante, né? E também faziam com outros materiais, com madeira, com ossos, né? Com dentes de animais, com todo tipo de produtos que eles encontravam na natureza. E os artesãos também faziam armaduras feitas de algodão torcido, né? Eles pegavam o algodão, torcia ele e faziam uma grossa camada de algodão que servia de armadura. Durante os combates, quando um guerreiro levava um golpe, né, podia doer, mas não machucaria tanto quanto machucaria se ele não usasse uma armadura de algodão torcido, ok? Não era tão resistente quanto as armaduras europeias, né, que eram feitas de metal, mas ainda assim protegiam melhor do que se não tivesse usando elas, né? Abaixo dos artesãos existiam os soldados, depois os contabilistas que vão cuidar da economia do império, os projetistas que vão idealizar as obras arquitetônicas, os funcionários públicos que vão ser representados principalmente pelos cobradores de impostos e os camponeses, ok? Que vai ser o pessoal que vai cuidar da agricultura do império, ok? Outro ponto que fala aqui, outro ponto que fala aqui, ó, nesse slide, é que o imperador Inca era considerado um deus, ele era considerado filho do deus Sol, né? E era venerado como se fosse um deus. Isso quer dizer, pessoal, que a sociedade Inca é uma sociedade teocrática. Teocrática com T mesmo, de tatu, teocrática. O que quer dizer? Teo quer dizer, em grego, Deus. E crático vem de cracia, que quer dizer governo, ou seja, o governo de Deus. Todo governo onde o governante é considerado um Deus é um governo teocrático, ok? Deu para entender aí, pessoal? Sim. Beleza. Sociedade Inca. A principal etnia comandada pelo chefe Inca era a Quichua, que habitava uma vasta região à altura dos Alpes na América do Sul, concentrando-se principalmente nos atuais Peru e Equador. Pessoal, essa etnia aqui, ó, a etnia dos Quichua, eles eram a maior parte da população do Império Inca, certo? E essa etnia, a etnia aqui dos Quichua, eles têm descendentes que até hoje mantêm a cultura de seu povo, tá bom? Eu trouxe aqui uma foto aqui, ó, desses descendentes, né, dos Quichua, vestidos com roupas características, né, da cultura deles, ok? E aqui, Machu Picchu, elevada a 2.430 metros acima do nível do mar, tornou-se muito conhecida em virtude de sua localização e de suas construções arquitetônicas. Então, pessoal, Machu Picchu é essa cidade que foi construída aqui muito alto nas montanhas aqui, né, da Cordilheira dos Andes, muito alto mesmo, 2.430 metros de altura.
nessa região aqui, ó, o oxigênio já começa a ficar rarefeito, já fica mais difícil de respirar. Imagina a dificuldade que não foi para eles construírem uma cidade a uma altura dessa aqui, pessoal. E era uma cidade majestosa. A gente está vendo aqui a foto, são só as ruínas, né? É só o que sobrou da cidade. Imagina essa cidade aqui quando ela estava inteira, no seu auge, né? Com gente passando, comércio acontecendo, né? Imagina essa cidade ativa. O quão maravilhosa, o quão majestosa ela não devia ser, né? Agora vamos falar aqui da civilização asteca. A civilização asteca se estendeu pelo território que vai, atualmente, do centro do México até a Guatemala. Aqui a gente tem uma representação no mapa, né? Aqui a gente tem no mapa mundi a América e a representação aqui aonde fica esse corte aqui, ó, da região onde ficava o território dominado pelo Império Azteca, ok? Aqui uma outra representação da América aqui embaixo, fica bem aqui nessa região, pessoal, entre a América do Norte, né, e a América Central. O Império Azteca ele desenvolveu-se no período entre 1325 e 1519, ou seja, o auge do Império, o desenvolvimento do Império até a ruína dele, teve ao todo 194 anos, ok? E sua população contava com 15 milhões de pessoas no século XVI. Então, bastante gente aqui, né, populando o território do Império Azteca. A capital do Império Azteca é a cidade de Tenochtitlán. Também dá para ver ela aqui destacada no pontinho vermelho aqui, ó, Tenochtitlán, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre a cidade da capital de Tenochtitlán mais à frente. Sociedade Azteca. O imperador azteca não era considerado um deus, mas um alto sacerdote e líder militar. Ou seja, pessoal, diferente da sociedade inca, a sociedade azteca não era uma sociedade teocrática. O imperador não era considerado um deus, mas ele era considerado o sumo sacerdote. Ou seja, ele era o líder, né, da instituição religiosa dos aztecas. Ele era o equivalente ao Papa para a Igreja Católica, né? E ao mesmo tempo que ele era o sumo sacerdote, o alto sacerdote, né, ele também era o líder militar. Então, ele era o chefe da religião, ele era o mais importante dentro da religião azteca, né, o alto sacerdote, e também era o comandante máximo do exército azteca, ok? Então ele era muito poderoso, tinha muito poder concentrado em suas mãos, mas não era considerado um deus, mas mesmo assim muito poderoso. O imperador governava seu vasto domínio auxiliado pelo exército e pelos sacerdotes, que eram considerados a classe nobre azteca. As tribos sob seu poder eram vigiadas, e quem se rebelasse era punido pelo exército do imperador. Tá bom, Yasmin. Qualquer coisa, se você quiser, coloca ele para carregar e entrar de novo, tá? Yasmin, se você não conseguir avisar a professora de matemática, se não for fazer, aí eu falo com ela, tá bom? Ouviu, Yasmin? Beleza. Tchau. Tchau, tchau, Yasmin. Obrigado. Então, voltando aqui, né, pessoal? Existiam as classes sociais aqui dos astecas, assim como os incas. Quando você nascia em uma classe social, não havia transição, não havia possibilidade de transição de uma classe para outra. Você nascia e morria na classe social da qual você tinha a sua origem, ok? E a sociedade se organizava dessa forma. Acima de todos existia o imperador, que tinha todo o poder concentrado em suas mãos. Abaixo do imperador tinha essas duas classes aqui, ó, os sacerdotes e os chefes militares, que eram considerados a nobreza da sociedade azteca.
Abaixo deles, também importantes, mas não considerados nobres, existiam os comerciantes e os artesãos. E na base da pirâmide existiam os camponeses, tá bom? Que também eram guerreiros. Eles eram camponeses, eles iam cuidar da agricultura, né, da produção do alimento, aqui no Império Azteca, mas eles também poderiam ser convocados para lutarem nas guerras dos astecas, ok? E aqui na classe dos camponeses também se encontrava a classe dos escravos. A escravidão na sociedade asteca se dava quando um povo era dominado e, né, os seus membros eram capturados como prisioneiros de guerra. Eles eram levados, né, para dentro do território asteca como escravos, ok? E essas tribos que eram dominadas pelo imperador asteca tinham que pagar impostos ao imperador, né? Só que como não existia uma moeda, não existia um comércio, como existia, né, na Europa, com moedas e tal, esse imposto era pago através de itens agrícolas, tá bom? Insumos agrícolas. Avançando aqui, a história dos astecas. Os astecas, eles descendem de vários povos, principalmente os toltecas. Então, pessoal, aqui nessa região onde fica o Império Azteca, né, onde ficava o Império Azteca, vários povos viviam aqui nessa região. E o povo dos toltecas conseguiu se destacar e fundar o Império Azteca, tá bom? Então eles são os principais descendentes, os toltecas são os principais descendentes dos astecas. Existe uma lenda que explica como que surgiu o Império Azteca. Segundo a lenda, o deus Huitzilopochtli ordenou-lhes que se estabelecessem na terra onde encontrassem o determinado sinal, uma águia devorando uma serpente. Depois de viajarem 200 anos, os astecas encontraram esse sinal no meio do lago Texcoco. No meio do lago Texcoco havia um cacto, né, no meio do lago, e sobre esse cacto havia uma águia comendo uma serpente. Era o sinal que o deus Huitzilopochtli tinha dado aos astecas, né, para eles procurarem e no local onde eles encontrassem esse sinal, eles se estabelecessem, eles fundassem uma cidade, ok? Sobre o lago Texcoco, eles estabeleceram uma agricultura baseada nas timpanas e construiu a sua capital, a cidade de Tenochtitlan, ok? Aqui na imagem a gente vê o lago de Texcoco, né, representado aqui, ó. No centro tem uma pequena ilha, né? Provavelmente foi nessa ilha que eles acharam o cacto, né? E por cima do cacto a águia comendo a serpente. E ao redor a gente vê várias ilhas artificiais, né? A gente vê aqui, ó, ilhas artificiais que foram construídas pelos astecas. E qual que era o objetivo dessas ilhas, pessoal? Fazer agricultura. A gente vê aqui que existem várias plantações, né, sobre essas ilhas artificiais. Esse sistema de agricultura aqui, ó, é chamado de chimpanas, ok? E essa aqui é a cidade de Tenochtitlan. Essa representação aqui mostra a cidade de Tenochtitlan no seu auge, tá bom? Imagina o quão majestosa ela não devia ser no período onde ela estava no seu auge, né? Imagina ver essa cidade ao vivo, com a sua arquitetura, com o seu povo, com o seu comércio, com a sua agricultura, né, que é muito interessante. Imagina estar lá nesse período. Devia ser uma coisa incrível, né? Avançando aqui. Cultura e religião dos astecas. A prática dos sacrifícios humanos era importante dentro da religião dos astecas, pois era vista como uma forma de agradecimento a um dos principais deuses do panteão asteca, Huitzilopochtli. Os sacrifícios também poderiam ser realizados em homenagem a outros deuses. Ocorriam frequentemente com a utilização de escravos e prisioneiros de guerra, em um ritual que geralmente resultava na retirada do coração da pessoa sacrificada. Então os astecas, pessoal, eles construíam
esses templos, né, em forma Isso de é meio nojento, né? é meio cruel, né, se a gente for parar para pensar, né? Uhum. Mas aí os astecas eles construíam esses templos em forma de pirâmide. E no alto desses templos, eles faziam sacrifícios humanos, principalmente de escravos. Lembra que eu falei que quando os astecas invadiam um povo, eles capturavam, né, prisioneiros de guerra e levavam eles como escravos? Esses escravos, eles eram oferecidos nessas festas, nessas celebrações em homenagem ao deus Huitzilopochtli. E haviam outras festas aos outros deuses também, porque eles eram politeístas, né? Eles tinham vários deuses que eles acreditavam. E nessas festas, eles faziam sacrifícios humanos. Eles levavam a pessoa até aqui, o alto do templo, né? E ele ainda vivo, você vê aqui que tem uma pessoa, cada pessoa está segurando uma parte do corpo, né? Um segura uma perna, outro segura outra. São 4 pessoas, cada um segura um membro. E aqui a gente tem a figura do sacerdote agachado. Tá vendo que ele está segurando alguma coisa aqui, ó? Ele está segurando o coração da pessoa que foi sacrificada. A pessoa ainda viva no ritual dos astecas, eles cortavam o peito dela, a pessoa ainda viva, abria o peito dela, o sacerdote pegava o coração dessa pessoa e arrancava o coração ainda batendo e erguia ao sol, oferecendo o coração da pessoa sacrificada ao deus Huitzilopochtli. Ok? Eles faziam isso, pessoal, porque acreditavam que só fazendo sacrifícios humanos o sol continuaria nascendo todos os dias. Se um dia eles parassem de fazer sacrifícios, eles pensavam que o sol ia parar de nascer. Ok? Avançando aqui, ó. Os astecas eram politeístas e adoravam seus deuses em templos em forma de pirâmide. Aqui a gente tem uma foto atual, né, relativamente atual, de um templo construído pelos astecas. Em templos como esses, que eram feitos os sacrifícios humanos, beleza? Para manter as divindades contentes, praticavam sacrifícios humanos, pois acreditavam que esta era a maneira de fazer com que o sol sempre voltasse a nascer. Trabalhavam a cerâmica com estruturas geométricas e usavam plumas de aves para fazer coroas que seriam usadas pelo imperador nas cerimônias religiosas. Então a gente tem aqui o sacerdote, né? Hoje em dia não fazem mais isso não, né? Não, não. Hoje em dia não tem mais sacrifícios humanos nessa região mais não. Mesmo porque os astecas eles não existem mais como um povo unificado, né, como um império. A cultura dos astecas ela foi preservada, assim, a questão do idioma, sabe? A questão dos costumes, das lendas, das histórias, né? Isso aí foi preservado. Mas a religião dos astecas mesmo, como eles seguiam, não existe mais como era antigamente não. Entendeu? Sim. Beleza, pessoal. Esse sacerdote aqui, ele poderia tanto ser um alto sacerdote, quanto o próprio imperador dos astecas. Tá bom? Ok? Pessoal, vamos deixar a civilização maia para a próxima aula, tá bom? Porque faltam 2 minutos para a nossa aula aqui terminar. Sobre o que foi explicado, vocês têm alguma dúvida? Não. Deu para entender tranquilo? Sim. Sim. Beleza. Deixa eu só lembrar vocês que essa aula ela foi gravada, ela vai ser postada no meu canal do YouTube. E se algum colega de vocês não tiver visto hoje, peça ele para acessar o canal do meu YouTube, se inscrever lá e assistir as aulas que ele tem perdido. E que venha na próxima aula, né? Pare de perder aula. Tá bom? Tá bom. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês hoje. E até a próxima aula. Tá bom? Até. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom estar com vocês. Valeu.